Salve, meus queridos irmãos, que a paz, o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Bom dia a todos. Vamos a mais uma vez a esse banquete de amor e que Deus nos abençoe e nos ilumina nesse dia lindo de sol, né? Então, o evangelho de hoje, meus irmãos, não são os que gozam de saúde que necessitam de médico. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, acorreram muitos publicanos e pessoas de má vida que se puseram à mesa com Jesus e os seus discípulos. O que fez com que os fariseus, ao ver isso, diziam aos discípulos: Por que seu mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: Não são os que gozam de saúde que necessitam de médico. São Mateus. Jesus se dirigia principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm mais necessidade de consolos, aos cegos, dóceis de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que se julgam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. A quem se surpreenda às vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, dizem, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo daqueles de maior mérito. Digamos primeiramente que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica, de que qualquer homem pode ser dotado, como daquela de ver, de ouvir e de falar. Não uma só de que o homem, em virtude de seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não tivesse concedido, por exemplo, a palavra, senão aos incapazes de proferir coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu faculdade ao homem e lhe dá a liberdade de usá-la, mas sempre pune aquele que dela abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos fosse dado somente aos mais dignos, quem ousaria pretendê-lo? Onde estaria, além disso, o limite entre a dignidade e a indignidade? A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas e a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para fortalecê-los no bem, aos viciosos para corrigi-los. Estes últimos não são os doentes que necessitam de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lodaçal? Os bons espíritos vêm, portanto, em sua ajuda, e seus conselhos, dados diretamente, são de natureza a impressioná-los, mais vivamente do que se os receber por vias indiretas. Deus, em sua bondade, para poupá-lo do trabalho de ir buscar a luz muito longe, coloca-a nas mãos dele. Não será muito mais culpado por não querer vê-la? Poderá desculpar-se com sua ignorância quando ele próprio tiver escrito, tiver visto com seus próprios olhos, ouvido com seus próprios ouvidos e pronunciado com a sua boca sua própria condenação? Se não aproveitar, será então punido pela perda ou pela perversão de sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsedá-lo e enganá-lo, sem prejuízos das aflições reais com que Deus castiga seus servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médio não é, portanto, aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e é assistido somente
por eles. É somente nesse sentido que a excelência das qualidades morais é toda poderosa sobre a mediunidade. Bem, não só os que gozam de saúde que necessitam de médico. Então, às vezes a gente fala assim, que nós pensamos que a pessoa que tem saúde é aquela que está com os órgãos tudo funcionando direitinho, coração, os olhos, o ouvido, né? A boca. Então, aquela é uma pessoa que tem saúde em todo o seu corpo. Mas para a espiritualidade, o funcionamento normal de nossa saúde é o equilíbrio, é a perfeita harmonia da alma, a alma que está em equilíbrio. E aqui na Terra, qual é o ser que está realmente totalmente em equilíbrio? Jesus, sim, ele tinha tudo equilibrado, tudo ali harmonizado, mas nós seres humanos não. Então, se a gente tem um pouco mais de harmonia, de calma e de equilíbrio, sinal que a gente está no caminho. Mas tem pessoas que às vezes têm uma saúde ótima, forte, bonito, né? Aquele corpo perfeito, mas a sua alma é cheia de orgulho, de egoísmo, de maldade. Então, quem vê fala aquela pessoa é ótima, olha que corpo lindo, que saúde maravilhosa, mas a alma ali está podre, de maldade, de desequilíbrio, de vícios. Então, na Terra não vai ter ninguém completamente assim num momento equilibrado, com todo o equilíbrio de sua alma. Porque se a gente vence o orgulho e o egoísmo, às vezes tem aquela tendência a falar demais, às vezes tendência para criticar os outros. Sempre vamos ter algum defeito para melhorar dentro de nós. Só quando realmente nós vamos ter todo esse equilíbrio perfeito da nossa alma, quando a gente tiver com as duas asas abertas, a moral e a espiritual, nós tivermos vencido todos os nossos defeitos, todos, não tiver mais nem orgulho, nem egoísmo, nem maldade nenhuma, mas por enquanto, se a gente tem um pouco de equilíbrio aqui, um pouquinho ali, já está bom, sinal que a gente está buscando manter o nosso equilíbrio através da nossa fé em Deus, de nos vigiarmos o nosso defeito e nos esforçarmos para realmente termos saúde no corpo e na alma e no mental, porque nós não somos só físico, nós não somos só carne. Todos nós somos espíritos que estamos vestindo um corpo de carne para vivermos aqui na Terra. Então, se pararmos para analisarmos como é que está a nossa saúde mental, emocional, nossa harmonia da nossa alma. Às vezes, num dia a gente está calmo, equilibrado, tranquilo, tudo vai bem. Mas, de repente, chega alguém perto da gente com uma má notícia, já deixa a gente triste, ou se não, vem nos provocar, nos deixa nervoso, nos deixa irritado. Então, só com o tempo. Por isso, a bondade de Deus que nos dá a reencarnação, a possibilidade de nascer e morrer muitas vezes, para nós podermos encontrar esse equilíbrio. E esse equilíbrio a gente encontra quando a gente coloca Deus, quando a gente coloca Jesus na nossa vida. Porque aí a gente vai estudando, vai aprendendo. Poxa vida, eu ainda tenho esse defeito aqui, ó. Eu preciso me corrigir. E como eu escrevi outro dia, há males que vêm para o bem. Que às vezes uma pessoa está aí cheia de orgulho, de egoísmo, não se preocupa com os outros, nem com nada, só consigo mesmo. Aí quando acontece um acidente, digamos, de carro, que ela poderia ter morrido, os outros falam, como você saiu vivo desse acidente? Olha a situação com o carro. Aí aquela pessoa, depois daquele susto, depois de ficar muito machucada também, né, vai ter tempo para parar internada no hospital, para pensar, o que, que eu tenho feito da minha vida? Era para me ter saído morto daquele carro, por que, que eu não saí? Aí ele vai parar e vai pensar. Aí ele pode sim começar a mudar de atitude para o bem e para o amor. Por isso que se diz, há males que vêm para o bem. Não é? Um dia, não lembro onde, eu li uma história de um motorista de carreta que ele dirigia na estrada, o que tivesse na frente ele passava em cima, fosse cachorro, fosse gato. E um dia dirigindo, de madrugada, tinha uma caixa no meio do caminho. E ele desviou. Ele desviou, chegou lá na frente e disse, mas por que eu desviei daquela caixa? Eu não desvio de nada. Aí ele voltou lá atrás, quando ele olhou dentro da caixa,
um recém-nascido. Ele que não acreditava em Deus, não acreditava em nada, aí ele começou a acreditar. Então, aquela criança, aquele recém-nascido, no meio da estrada, foi um sinal para ele despertar que existe um Deus e que ele rege as nossas vidas. Então, meus irmãos, a gente precisa cuidar não só do nosso corpo físico, mas do nosso corpo espiritual. Porque não adianta a gente ter toda a beleza de fora, ter saúde no corpo, nos órgãos, a gente não preocupa com a nossa alma. Não é a nossa alma que precisa do corpo. Não é o nosso corpo que precisa da alma. A alma utiliza esse nosso corpo para poder viver aqui na Terra, que sem esse corpo ficaria difícil para a gente aprender, né? Então, graças à coragem dos nossos pioneiros, nossos irmãos lá atrás, que veio escrevendo sobre o Espiritismo, que vem nos mostrando a maneira certa, né? De nós vivermos, de nos mostrar um caminho assim como Jesus nos mostrou. Então, quando a pessoa está desequilibrada, que ela vive nervosa, irritada, ela acaba adoecendo. Falta de equilíbrio na alma. É isso que nos traz as doenças. Quando a pessoa fica deprimida e perde a vontade de viver, é sinal que aquela alma está muito doente. Então ela precisa encontrar força para viver. E se ela não colocar Jesus na vida dela, não buscar força através das orações, ela acaba cometendo suicídio, sofrendo, né? Porque a depressão acaba levando ao suicídio. Então, graças ao Espiritismo que vem nos mostrar aqui, ó, nos mostrar como chegarmos a Deus, como chegarmos a Jesus, através do nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, é esse o Evangelho de hoje, meus irmãos. Então, muitas vezes, quando a doença também chega até nós, é justamente para isso. Porque quando a gente fica doente, a gente fica de cama, a gente tem tempo para parar, para pensar o que eu estou fazendo da minha vida. Né? Porque quando ela está alegre, feliz, está tudo correndo bem, ela vai para cá, vai para lá, não tem tempo de conversar com Deus, nem de parar para pensar direito o que está fazendo da vida. E quando chega uma doença e ela para na cama, aí ela vai pensar. Então o corpo, nosso corpo físico, ele está a serviço do Espírito. Ele está a serviço do Espírito, porque nós somos Espíritos, só que para viver aqui na Terra a gente precisa desse corpo. E a gente precisa cuidar dele com amor e com carinho, procurar ter boa alimentação, fazer exercício, tudo que nos for possível, para o nosso corpo ficar firme e forte, para que a nossa alma viva o tempo que ela precisar viver enquanto estiver aqui na Terra. Mas todos os sentimentos negativos, depressão, tristeza, raiva, ódio, ira, faz com que o nosso corpo adoece. Então, a doença também vem fazer a gente acordar, né? Chico Xavier, eu lembro que eu vi uma vez que um homem perguntou a ele: Chico, você tem tanto problema de saúde, coração, os olhos, então você está doente. Ele falou assim: eu estou doente, mas se eu estou doente, consigo trabalhar e fazer as coisas, então eu estou são. Então, enquanto a gente está doente, a gente consegue trabalhar, graças a Deus, porque tem pessoas que dão uma dor de barriguinha e já vai para a cama. Então, eles estão realmente muito doentes, né? Porque tem pessoas que qualquer coisinha já vai para a cama, já derruba eles. Porque eles ainda não estão fortes espiritualmente para passar por aquilo. Mesmo estando sentindo dor, está trabalhando, cumprindo as suas obrigações. Claro que quando a dor é demais, digamos, quando uma pneumonia muito forte derruba a pessoa na cama, aí sim a pessoa precisa de um repouso para recuperar. Mas se é só uma dor, uma coisa assim que dá para trabalhar, vamos seguir em frente, vamos pedir a Deus que nos dê força. Eu tenho um trabalho para fazer e é eu que tenho que fazer, porque tem pessoas que dependem desse trabalho, então deixa eu ir fazer com amor, com humildade, com carinho. Então, Jesus veio para os doentes e não para os sãos. E aqui na Terra, todos nós somos doentes de alguma forma, uns do corpo, outros da alma, e muitas vezes aquele que a gente vê assim, sem pernas, às vezes sem braços, são muito mais são,
do que nós que podemos andar e usar as pernas e os braços, porque ele está passando por aquela prova. Se ele está passando com amor, com humildade, sem bravejar contra Deus, contra Jesus, e está fazendo o que ele tem que fazer, aquilo que ele veio, mesmo que seja arrastando, ele está mais são do que nós, que usamos usar os braços e as pernas e a boca para falar, né? Porque muitas vezes a gente usa a boca para maldizer os outros, para maldizer a Deus, principalmente aqueles que maldizem a Deus. As consequências vêm. Então Deus não nos castiga. E a mediunidade é dada para todos nós. Todo ser humano é médium. E aquele que precisa da mediunidade mais abrangente para trabalhar, o compromisso é maior. Então, se Deus nos deu, como deu a mim, a mediunidade de trabalhar, eu tenho que fazer isso com amor, com humildade, com sabedoria. Estar sempre estudando, me fazer sempre o melhor, dar sempre o melhor de mim. Porque se eu usar essa mediunidade para o mal, os espíritos de luz vão se afastar de mim e os espíritos trevosos se aproximam. Aí sim a minha vida vai virar um inferno. Deus não nos castiga, mas se a gente afastou de Deus, se a gente afastou das suas leis de equilíbrio, as consequências vêm. Então, a mediunidade que Deus nos deu é para a gente aprender a trabalhar em aprimoramento nosso e ajudar os nossos irmãos, encarnado e desencarnado, sem cobrar, sem fazer exigências. Porque aquele que o usa para ganhar dinheiro, ele está perdido, porque os espíritos que são de luz não concordam com isso e afasta do médio. E os espíritos do mal que querem, principalmente os inimigos desencarnados, né, se afastam e ele começa a cobrar e fazer maldade para os outros, maldade, aí sim ele se perde. Mas a lei de Deus está na nossa consciência. Então ele não deixou que a lei de Deus falasse mais alto dentro dele. Olha, meu filho, trabalha no bem, olha o amor ao próximo, olha o que Jesus ensinou. Então ele vai sofrer suas consequências. Ele pode trabalhar aqui no mal, ganhar muito dinheiro, ficar famoso, mas na hora que chegar lá do outro lado, ele vai chegar com as mãos vazias e com o balaio da sua consciência pesando de erros que ele cometeu. Aí ele vai sofrer muito. Então, se Deus nos deu, se a gente fez esse compromisso antes de nascer, de usar a mediunidade para o bem quando estivesse aqui na Terra, é para o bem que a gente tem que usar. E aquele que está no caminho de Jesus é muito perseguido pelos espíritos das trevas, que querem sempre nos destruir, nos derrubar, porque a gente está servindo a Jesus, porque a gente está no caminho do bem fazendo o que é certo. Então aqueles que já estão no caminho do mal, depois deles levarem eles a cobrar, fazer maldade para os outros, muitos até se afastam. Já está perdido mesmo, não preciso me preocupar com ele. Mas nós todos somos doentes. E se tenhamos a mediunidade para trabalhar a serviço de Jesus, é um remédio que nós estamos tomando para curar nós mesmos. Então, todo bem que a gente faz para o nosso próximo é a nós mesmos que nós fazemos. Então, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo nos abençoe nesse dia de hoje e a todos os irmãos que estão me ouvindo, com muita luz, muita paz, amor e harmonia nos seus lares, seus familiares. Que o nosso Mestre Jesus abençoe toda a nossa amada terra com muita luz, com muito amor, especialmente o nosso Brasil, o povo brasileiro. Que Deus abençoe e ilumina a mente e o coração do nosso presidente Luiz Inácio da Silva, para que ele possa trabalhar em favor do povo brasileiro, trabalhar no bem, no amor e na responsabilidade e no compromisso que ele assumiu ao se candidatar novamente para presidente, como filho de Deus, de trabalhar como presidente para o bem do povo brasileiro e ajudar aqueles que Deus colocar em seu caminho. Então, que Deus ilumine o nosso presidente, com amor, com humildade, com sabedoria. Que assim seja. Obrigado, Senhor Deus da vida. Obrigado, Senhor Deus de amor, pelo dia de hoje. Que assim seja. Desculpe, meus irmãos, mas eu estou meio ficando gripada. Minha boca está seca, seca. Aí toda hora eu fico pondo a língua para fora, de tão seca que ela está. Eu estou ficando meio agripada a esse tempo, né? Mas faz parte da vida, né? Então que assim seja. Obrigado, Senhor. Obrigada a vocês que estão me ouvindo. Muita luz e muita paz e muito amor.
Vamos cuidar de nossa saúde, não só física, mas mental, espiritual e emocional. Que assim seja, graças a Deus.